Olá, Mojuba, meus respeitos, Oloye Felipe, Babalaui Fatobi, Fanie, Xutunde, Olonan, Oxum Adedolá, Babalorixá, Omoba, Laxelenu. Vim aqui para conversar um pouco mais com vocês hoje, tentar deixar um pouco mais de conhecimento e vim para trazer um apelo, uma conversa um tanto quanto polêmica, do preconceito e da hipocrisia que ronda a cabeça dos sacerdotes que não entenderam o quão orixá está relacionado com tudo que acontece nos dias de hoje no Aie. Eu vim para falar sobre o preconceito e a hipocrisia que habita a cabeça do sacerdote que não tem a capacidade ou a coragem ou não concorda por si próprio com a internet e a possibilidade que existe nela da divulgação e disseminação do bom conhecimento da cultura de orixá e que critica os sacerdotes que estão preparados espiritualmente, didaticamente, os sacerdotes que estão preparados de uma forma boa, que tenham boa vontade, as pessoas que têm a boa vontade para repassar o conhecimento para outras pessoas, assim como repassa para os seus filhos em casa. Eu não posso falar aqui sobre os sacerdotes que são personagens, que fingem ser alguma coisa, que fingem saber de alguma coisa aqui na internet, que o culto deles não dá resultado na vida das pessoas, que eles não têm o conhecimento que afirmam ter aqui na internet. Não posso falar sobre esses. Mas os sacerdotes genuínos, aqueles que realmente têm algo a passar, que conseguem conversar sobre algo que realmente vai progredir na vida das pessoas, vai ajudá-las a pensar de uma forma diferente, a ter um novo prisma do culto, esses sim merecem uma ressalva. Eu vou aplaudir a vocês aqui. Vocês são pessoas de bem. Vocês são sacerdotes que estão prontos para disseminar a cultura, a sabedoria de orixá de uma forma boa, sem banalizar o culto. E aqui eu vou deixar o meu dislike para você que é sacerdote, que não tem coragem de fazer isso, e que além de não ter a coragem, a capacidade ou o preparo didático, você critica as pessoas que querem que se expanda o conhecimento e o entendimento sobre orixá. Mas eu vim para falar sobre um conhecimento do Odu Osafum, que está estreitamente relacionado a esse assunto. Antes disso, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, ativa esse sininho, curte, deixa seu like, por favor. Comenta, que o seu comentário é muito importante, a sua opinião aqui embaixo para mim. Se for de sua boa vontade, você compartilha. Se for de sua boa vontade, você vai contribuir para ajudar o canal, para que a gente possa, assim, obter um fortalecimento que vai nos trazer aqui mais vezes, para compartilhar mais conhecimento com vocês. Após os avisos dados, agora eu quero aqui pedir meu apelo, atenção, sacerdote, sacerdotisa, que não compactua com a divulgação de uma certa mínima parte do conhecimento de orixá na internet. Você não concorda, mas você tem que respeitar. O que eu vim deixar aqui hoje não é verdade absoluta, mas é a verdade que eu acredito de Ifá. Você precisa respeitar, porque você também depende de meios de comunicação para que as pessoas cheguem até você. Os que vivem escondidos dentro do mato, que tem poucas pessoas em casa, que não conseguem obter tudo aquilo que sonham, eles vão precisar entender de que isso acontece pelo simples fato de eles não terem aderido ao meio de comunicação devido ou não terem feito os ebós corretos, porque tem gente que vive sem esse meio de comunicação e a casa é movimentada pra caramba sem problema nenhum. No máximo que rola é um Instagram com fotos do terreiro, isso, aquilo, outro. Mas que todo mundo já compreendeu de que no passado era boca a boca, chegou um tempo em que se conseguia anunciar no jornal, e no começo todo mundo foi criticado. Vocês lembram do Altair Togum? Vocês lembram do José Benista e outros que pararam para estudar sobre a religião, que viajaram para a Nigéria para entender o que acontecia lá, que se assemelhava com o que acontecia aqui? Hoje são pessoas saudosas, são pessoas maravilhosas, são grandes ícones, grandes professores hoje. Na época, os grandes sacerdotes daquela época começaram a apontar. Eles foram apontados, foram criticados, foram mal falados, escarneados, falseados, assim como somos nós, os sacerdotes e sacerdotisas, que hoje têm coragem, capacidade, didática, para chegar aqui e repassar um pouco do conhecimento. Quando lá no passado, Altair Togum, José Benista, Pierre Verger e outros fizeram aqueles livros, eles foram escarneados, a galera queria tirar o couro deles. Eles fazem isso até hoje. É porque a minoria, ela sempre discorda daquilo que ela não entende ou não consegue fazer. É normal.
O Ajogum, ele só persegue os prósperos. Uma árvore que não dá frutos, ela não recebe pedradas. A gente não vai poder mudar isso. É o jogo da vida. Então você, sacerdote, que não tem essa capacidade, não tem essa didática, não tem essa vontade, não gosta disso, você tem que respeitar as pessoas que têm a capacidade, que têm a didática e que gostam de disseminar o conhecimento. O Oduosafum ensina mais ou menos assim pra gente, ó. Enian logo enian adfafum orumilá. Baba ṣe ń lọ àwúrè láàrígbó ẹgbọ ni wọn ní kò ṣe ó bẹbọ níbẹ òrùbọ kó pẹ kò jìnnà eu abanijẹbutu ire ajé buruburu. Diz que os seres humanos são o meio de prosperidade de outros seres humanos. Enyan logun enyan. Foram essas as declarações de Ifá para Orunmila. No dia em que Babá estava indo para o bosque preparar o encantamento de prosperidade. Ele foi indicado a fazer ebó e ele obedeceu. Em pouco tempo, não muito longe, Copecodina, eu abanide butuire ajê, buruburu. Venha e veja o irê de prosperidade, de riqueza, de dinheiro se manifestar em nossas vidas. Essa frase do começo, que seria, no caso, a mensagem de Ifá para Orunmila. Os seres humanos são o meio de prosperidade de outros seres humanos. Deu para entender que não é de hoje nem de ontem que todo mundo que se torna sacerdote ou sacerdotisa dentro do culto vai precisar de outros seres humanos para ganhar o dinheiro, a prosperidade ou tudo aquilo que o Orixá tenha para dar para ele? E qual é o problema das pessoas disseminarem conhecimento aqui na internet? Se todo mundo veio para a Terra e tem um destino traçado, todo mundo veio para batalhar e ter aquilo que é seu, ninguém tem que se incomodar com ninguém. E por que os sacerdotes se incomodam tanto? Tem um sacerdote que é muito inteligente aqui do Rio de Janeiro, que desde 1994 que ele dissemina conhecimento na internet. E naquela época, o Rio de Janeiro em peso perseguiu ele. Teve que morar até escondido, dizem as más línguas. Porque todo mundo perseguia ele, queria matar ele, porque eles disseram que ele estava acabando com a religião. Hoje é super normal o conhecimento ser disseminado. Mas foi vendida a magia. Não existe mais segredo. Todo mundo sabe disso. E o que é segredo mesmo, até os grandes não sabem. Também não procuraram saber sobre. Mas naquela época, eles já eram bem perseguidos. Hoje, os sacerdotes que não aderem a isso aqui, a esse meio de comunicação, eles teriam que lembrar de que esse celular aqui ele faz parte da tecnologia. E que eles cultuam Ogum. E que naquela época a tecnologia foi um facão, foi uma enxada, foi uma corrente. Hoje isso aqui continua sendo tecnologia. Eles têm que lembrar que isso aqui é um meio de comunicação. Então isso aqui é Exu. Vocês não acreditam em Exu como Deus da comunicação? Eu tô ficando maluco. Não tô ficando maluco, né? Então vocês têm que lembrar que isso aqui é super normal. Assim como foi normal o jornal, o boca a boca, são todos meios de comunicação. Quando é que a gente vai aprender a respeitar tudo isso? Então vamos guardar o ensinamento do Oduosafum. Esse Odu, ele fala sobre o ser humano para quem esse Odu é sacado. Ele precisa melhorar as suas relações públicas. Ele precisa melhorar a sua interação com o público, pois é nisso que está o Ireajê, que há de estar de vir para ele do céu para a terra. Está de vir para ele. Mas é só se ele melhorar as relações públicas. Se ele usar dos meios tecnológicos, tá assim o entendimento sobre. Se ele usar dos meios tecnológicos, os meios avançados que tiver, para melhorar a interação dele para com o público, ele irá encontrar Ireajê na vida dele. Irá conseguir chegar à riqueza que ele tem. O que é riqueza na cabeça dele? Então vamos aprender um pouco mais com o Ifá, que assim a gente vai conseguir fechar um pouco mais a boca. Abri-la para falar Yorubá é muito mais interessante para repassar conhecimento do que abrir a boca para criticar, cultuar a crítica da vida de uma pessoa que você nem conhece, cara. Por que você não vai cuidar da sua vida? Cuidar da sua vida é bacana. Faz assim como eu, ó. Esse é o do decorado, evolução, entendimento sobre aquele Exceldo. Enian Logum, Enian de Fafum, Orumilá. Babá cheio, ló.
Aurelaribo, Ebony Cocheu, Bebon Beurubo, Copecodina, eu abani Jebutu, Irea, Jeburuburu. É isso aí. Os seres humanos são o meio de prosperidade de outros seres humanos. Então, comunicar-se é mais do que normal, porque nós somos o meio de prosperidade. Eu repasso conhecimento, as pessoas me procuram. Então, quando as pessoas me procuram, a prosperidade advém até mim. Quando elas obtêm conhecimento, fazem alguma ritualística, estamos nós pedindo pela prosperidade daquela pessoa. Então, os seres humanos são o meio de prosperidade dos seres humanos. E quando é que a gente vai respeitar isso? Quando é que a gente vai entender isso? Tudo começa num telefonema. Tudo começou numa conversa, num jantar. Tudo começou num problema. Tudo começou numa doença. Tudo começou num acaso. Algum meio de comunicação, bom ou ruim. E esse aqui é só mais um. Então vamos parar com a hipocrisia. O Dua Safum fala sobre você melhorar as suas relações públicas e a sua interação com o público. Vocês já pararam para notar o tanto de sacerdotes que estão aí na internet que eles não sabem falar nem português direito? Já pararam para dar. Yorubá, a gente... Aí é que acabou a conversa, acabou mesmo. A gente parte para um dialeto alheio, aí ferrou. Mas vocês já pararam para perceber? O tanto de sacerdote que tem aí, que é analfabeto, não sabe nem falar direito. Ah, mas a energia não está baseada nisso sim. O culto é baseado no conhecimento, só fé. Não vai. Ah, mas aquelas velhinhas morreram pobres. Conta para mim se não. Elas eram analfabetas, elas não tinham trabalho. E elas morreram pobres, com muita sabedoria e pobres. Não é verdade? Elas morreram com muita sabedoria e sem saúde. Não tiveram um problema no meio da saúde, não. Elas viveram bons anos de doença. Todo mundo que está aqui sabe disso. Os velhinhos também. Então a gente tem que buscar fazer diferente do que foi feito no passado. Adquirir sabedoria para entender um pouco melhor. Orunmila diz que quanto melhor o sacerdote se relaciona com as pessoas, mais ele se torna um ser humano entendível, agraciado, uma pessoa da qual as outras vão se afeiçoar. É quase uma magia de Iferã saber se comunicar. Mas a que ponto as pessoas estão dispostas a isso? É muito mais fácil botar um torção na cabeça e ficar balançando com a cara de abusado, fingindo que sabe de alguma coisa. Não é. A questão aqui não é saber ou não saber. A questão aqui é deixar o outro viver. Não é. Fica muito mais fácil assim. Então que fica esse conhecimento para vocês aqui. Babalaú, Ifatobi, Fani, Exutunde, Olonã. Eu, Loie Felipe, vim aqui e deixei o ensinamento do Dua Safum, que fala sobre você, sacerdote, melhorar as suas relações com o público. Você aprender a disseminar o seu conhecimento e usar os meios do tempo em que vive. Saber se comunicar melhor, saber falar melhor, entender um pouco mais, pelo menos, sobre o que você pratica. Isso vai trazer os ireis que você reclama para o orixá que não chegam até você. O Odu Osaofun deixou o conhecimento para mim e eu disseminei um pouquinho do tanto que consegui aprender com esse Odu aqui com vocês. O Luiz Felipe é o preto que aqui vos fala. Eu vou ficando por aqui, guardem esse conhecimento. Eu vou ficando e volto logo com mais conhecimento para vocês. Por enquanto é só eu. Fui.